André, então com a palavra. Obrigada, Henriette. Obrigada a todos aí que estão presentes, né? Eu estou muito feliz, meu primeiro encontro aí no CREABIS WIMA, né? Entrei esse ano, né, na lista aí de investidas da CREABIS, estou super feliz com o Henriette, com o Christian, que eu tive mais contato, né? Aqui do pessoal que está aí também, a Carminha, a Fernanda, também já tinha encontrado, né? Foi super bacana comigo aí também, dando mais dicas. A gente vai buscando nosso caminho e se unindo, né, uma para ajudar a outra. É muito legal estar aqui. Então, eu vi que tem uma convidada minha que eu fui do Beach Mami, a Ivonete está aqui do Vou Contigo. Obrigada, Ivonete, por estar aí presente também, participando aqui hoje. Tem uma startup bem bacana, que vale a pena depois conhecer mais. Então, eu hoje vou falar, né, sobre a gestão de conflitos na área enfim, como a gestão de conflitos, né, a mediação, pode nos ajudar, nós aqui, empreendedoras. Deixa eu abrir que eu preparei também uma apresentaçãozinha. Enfim, então eu sou me apresentando aqui também, né? Está dando para ver a mudança de página? Dá para ver? Sim, dá sim. Então, eu tenho trabalhado muito, né, desde que eu mergulhei no mundo da tecnologia com imagem, né? Eu sou advogada de formação, daí que eu trago ali a estatuazinha da Justiça, que eu, de formação, sou advogada. Eu adoro café, o café está sempre na minha vida, né? Estou aqui com 2 canecas para poder dar conta do evento inteiro. Adoro conhecer diferentes disciplinas, pessoas, daí que eu trago essa foto minha com as bandeiras. Dentro do direito, eu sempre busquei realmente ampliar o acesso à justiça, me descolar daquela ideia só do processo judicial, para pensar em como que o advogado pode auxiliar as pessoas a realmente buscarem soluções para os seus conflitos. Sempre fui advogada interna de empresa, até que chegou um momento que eu pensei que eu tinha um propósito diferente, que era justamente auxiliar as pessoas a resolverem seus conflitos sem precisar de um processo judicial, né? Então, aí eu trago as minhas fotos também, enfim, nas minhas andanças pelo mundo, buscando conhecer como que funcionava a mediação, a resolução de conflitos, entender como é que isso funciona em várias culturas, né? Daí que eu, assim, para mim era um sonho na ONU, então a minha foto aí com essas bandeirinhas também foi quando eu botei o pé a primeira vez na ONU, né? E agora eu fui de novo no encontro da ONU lá em Singapura e botei mais uma fotinha aí, que para mim foi assim, uma coisa muito bacana, que eu, toda essa questão de diversidade, do olhar multidisciplinar, do olhar de, enfim, várias perspectivas, né? Entender as histórias, as culturas das pessoas, acho que é muito do meu propósito hoje com a Mediar 360, né? E aí, então, além disso tudo, virei empreendedora em 2010, saí de trabalhar para o escritório de advocacia, montei uma empresa focada em resolver os conflitos, auxiliar as pessoas, empresas, a resolverem os seus conflitos sem precisar de processo judicial. E, mais recentemente, me uni aí à CREABIS, né? Dentro de um olhar mais moderno de, enfim, construção de soluções para os conflitos. E aí eu deixo aqui também meu Instagram, depois eu vou colocar lá no grupo para quem quiser me conhecer melhor, porque lá no meu Instagram eu sempre coloco novidades sobre mediação, resolução de conflitos. Mas hoje, né, assim, trazendo para o nosso assunto, né, que, enfim, focando aqui no tempo que a gente tem aí, eu venho trazer o que a gente pode usar nessa área de mediação, de resolução positiva de conflitos ou gestão de conflitos, na nossa caminhada, na nossa jornada empreendedora. Eu gosto sempre de começar falando sobre assim, o conflito como uma coisa positiva, né? O conflito é algo que a gente precisa ter na nossa vida. Se a gente não tem conflito, a gente fica estagnado. O conflito significa 2 pessoas terem um pensamento diferente sobre determinada coisa, e isso algumas pessoas, né, olham de uma forma negativa. No entanto, chegar a ser algo negativo ou positivo, um conflito, depende muito da forma como nós olhamos ele, como nós gerimos esse conflito. Então, o conflito ele pode ser sempre uma oportunidade de transformação, inovação,
de você sair da sua zona de conforto, de você buscar novas luzes, né, para as nossas lentes, né, novos olhares para as nossas percepções, a nossa história mesmo, né? A gente tem história de família, ou de pessoas que a gente se relacionou, que acabam formando, geralmente, alguns conceitos que é interessante de tempos em tempos a gente revisitar, né? Eu gosto muito da cultura asiática, né? Eu mostrei eu ali em Singapura. Há alguns anos eu tive chance de ir no Japão, e uma coisa que eu achei muito legal lá é que eles têm lá uns templos que eu achava lindo, né? Eu acho lindo os templos lá do Japão, que eles dizem que de tempos em tempos eles botam tudo abaixo e depois reconstroem. Eu falei, meu Deus, né? Eu não teria esse desafio. Eu não sei o que seria, né? Você pegar um templo lá maravilhoso, secular, e de repente eles põem tudo abaixo para mostrar que a vida é sempre mudança. Se tem uma coisa que é eterna na nossa vida é mudança. E o conflito, ele geralmente traz mudança, traz conflito, mas nós podemos tirar muitas coisas positivas daí, né? Daí vem o papel do mediador, né? Quando duas pessoas estão vivenciando algum conflito, elas sozinhas não conseguem gerenciar aquele conflito, acaba escalando, indo para um lado mais negativo, e o mediador ele vem para trazer as pessoas para o centro delas, né? Para ajudá-las a gerir a inteligência emocional, ter um olhar para frente, porque muitas vezes os conflitos eles vêm de questões que a gente guarda do passado, histórias, né, das nossas relações, ou histórias que a gente traz de família. O mediador ele vai buscar trazer as pessoas a se colocarem um no lugar do outro, olharem para frente, se descolar do passado, muito de trabalho de empatia, de escuta, de autoconhecimento. E aí, pensando, né, assim que a Henriette me chamou, né, eu achei assim, fiquei super honrada, né, uma missão vir aqui falar. Então, aí, alguns dias, pensando o que eu poderia trazer de agregador dentro de tudo que é a vivência aí dos mediadores, para o que a gente tem de desafio no dia a dia como empreendedor, né? Eu fiquei buscando na minha cabeça pensar, né, empreendedora, mediadora, o que uma coisa está casando com a outra sempre, né? E também das experiências que eu tenho fazendo mediação empresarial. Eu faço muita mediação de sócios, eu pego muito conflito de sócio. Eu comecei na mediação justamente por isso, né? Eu vinha da área vinha de um banco de investimento grande, que tinham vários investimentos, e o tempo todo eu precisava estar lidando com questões de sócios em vários investimentos que esse banco fazia. E aí, quando eu fui trabalhar com mediação, né, pensando nas questões que envolviam as sociedades e famílias, eu acabei mergulhando muito na mediação empresarial, societária, até depois resolver ter uma plataforma para facilitar essas mediações, que é o que a Mediar 360 faz hoje. Usa a tecnologia para facilitar essa comunicação. E algumas habilidades do mediador que eu entendo que são essenciais para quem vai empreender são o autoconhecimento, é algo cada dia mais importante na nossa vida, especialmente com tantas mudanças, tecnologia, Revolução 4.0, passamos aí por uma pandemia que fez muitas pessoas olharem para dentro de si, rever, né, os seus propósitos de uma forma geral. Então, autoconhecimento, gestão do equilíbrio emocional, a inteligência emocional, que é algo que a gente precisa lidar cada vez mais, especialmente quando a gente fala de conflito. Como eu falei, é muito fácil você ser pego ali pelo conflito e se ver, de repente, trabalhando na ação e reação, que é algo muito comum. Você recebe, às vezes, uma pancada, alguma coisa de uma outra pessoa que você gosta, que não desce muito bem, você devolve na mesma altura ou maior, né? E aí aquele vai e devolve maior ainda, até que chega num momento que aquela relação se desloca, se esvai, e não era isso que aquelas pessoas queriam, né? Elas não souberam lidar com a sua inteligência emocional. Isso acontece entre vizinhos, casais, pai e filho, sócios, né? E também, às vezes, com cliente, fornecedores, enfim. Então, o empreendedor ele tem que estar ali com a inteligência emocional o tempo todo em dia,
e sabendo que vão ter as coisas do dia a dia que vão atrapalhar ali, né? Eu brinco assim, eu sou mediadora, eu sempre busco soluções que sejam consensuais, conversadas, mas tem casos que não dá, né? Até porque às vezes não depende só de um. Então, eu tenho um processo. Eu brinco, vocês acham que mediador não tem processo? Eu fujo de processo, mas eu tenho um. Tem casos que não dá para a gente fugir, né? Então, eu também não vivo no mundo de Alice, assim, achando que, né, tudo são flores, mas a gente acho que parte muito da gente o que acontece no nosso entorno. Isso é algo que eu tenho cada vez mais aprendido na mediação. E outra habilidade, né, envolve aí as competências de liderança que eu vou trazer aqui. Então, sobre autoconhecimento. Cada vez mais se fala dessa ferramenta na nossa vida, né? Se diz a nova pós-graduação, porque cada vez mais está em alta a questão dos soft skills. Né? A gente que trabalha com tecnologia, acaba que os hard skills eles estão ficando meio que horizontais. Né? Tem certas habilidades que a tecnologia faz, né, para o ser humano, faz até melhor. O que o ser humano cada vez mais está se diferenciando? Justamente na questão das emoções, da gente se conhecer, da gente poder inovar, da gente poder ser criativo. Isso parte muito da gente, né, ter os soft skills, a gente se conhecer. Trazendo aqui, né, para coisas que eu acho que são importantes dentro do ambiente de mediação, de empreendedorismo, onde a gente precisa negociar. O primeiro ponto dentro do autoconhecimento, que é muito positivo para a nossa vida, eu fui aprendendo aí na minha jornada da mediação, é a gente entender os nossos estilos comportamentais. Existem alguns estilos, até estou aqui com os livrinhos, quem gosta de ir mais fundo, quiser estudar mais, né, tem um livro que eu adoro, que são as habilidades sociais, que é do Caballo, não sei se tem algum psicólogo por aí, né? Mas ele fala muito sobre esses estilos comportamentais. São estilos que a gente traz a partir da nossa história de vida, nossa criação, nosso entorno e até algumas coisas que estão dentro da nossa personalidade mesmo. E que não existe melhor ou pior. Tá? Cada estilo a gente vai lançar a mão em determinada situação. O que existe, nós conseguimos compreender o que é o nosso estilo para assim saber lidar com ele. E a partir do entendimento desses estilos também saber lidar com o outro. O estilo assertivo é aquela pessoa que ela consegue se colocar, esse é o melhor, geralmente, tá? É você conseguir se colocar, né, de forma tranquila, sem acusar, sem apontar dedos para o outro, sobre as suas necessidades, os seus sentimentos. E sempre com uma mensagem no final do que você quer para o futuro. Então, quando você vivencia um conflito, né, trazendo um exemplo até que eu usei essa semana, que eu trouxe até do Caballo, mas que assim, é muito comum na nossa vida. Você chama alguém para jantar na sua casa e aquela pessoa atrasa para caramba, alguém que você gosta, né? Geralmente a gente está falando aí de relações próximas. A pessoa atrasa 1 hora, não avisa nada e chega lá na cara dura, né? Sem pedir desculpa para o jantar. O assertivo ele vai ser aquele que vai falar de fato, né? A gente fala, permeia a questão da comunicação não violenta até, olha, você chegou 1 hora atrasado. Isso me deixou incomodado. Como é que foi para mim? O meu sentimento, né? Me deixou incomodado. Da próxima vez, avisa para mim que não vai chegar na hora. Um pequeno, né, call to action, né, que eu aprendi aqui com o pessoal da tecnologia, né? Mas assim, a gente precisa fazer um CTA na vida da gente o tempo todo. Então, o que eu quero que mude, né? Saber pedir, porque às vezes a gente fica, né, o não assertivo, que é o seguinte, é aquele que não vai falar, vai ficar submisso. A pessoa chegou atrasada, vai mandar entrar, vai jantar e não vai tocar no assunto. Tem momentos na nossa vida que às vezes é melhor fazer isso mesmo, né? Tem coisas que a gente não está afim de gastar energia discutindo. Aquela história de escolher nossas brigas, né? No empreendedorismo a gente faz isso o tempo todo, senão a gente gasta energia demais, né? Nas divergências que a gente tem o tempo todo. Então tem hora que você vai deixar passar, né? Então aquele pode ser um dia que você vai deixar passar, mas tem que tomar cuidado porque ele fica dentro da gente, né? Esse incômodo que você não fala. Sim, especialmente quando são pessoas próximas. Aí, como eu falei, pode ser sócio, pode ser marido, pode ser amigo.
Então, tem momentos que é melhor a gente não bater de frente, né? A gente ser submisso, não dá para ser assertivo todo, que às vezes você pode até acabar sendo meio chato, né? Mas está muito consciente. Isso é uma coisa que eu faço sempre. Eu, por exemplo, né, trabalhando com mediação, estou sempre tentando entender as pessoas. Hoje teve um negócio que eu achei muito engraçado. Eu jogo beach tênis de manhã, e aí a nossa quadra de beach tênis somos 4, eu e uma outra mediadora e 2 juízas. Hoje no jogo foi muito engraçado, porque a gente jogava a bola, quando ia no meio, as 2 juízas pulavam para cima da bola e se batiam, né? Porque elas são muito assertivas, provavelmente, ou até agressivas, né? Sem juízo de valor, porque ser agressivo não é ruim, tá, gente? A gente precisa ser. E nós, mediadoras, as 2 pulavam para o lado e a bola passava, porque ficava naquela, tipo, a colaboradora, né? Para você a bola, para você a bola, e ninguém pegava a bola. Então, eu falei, gente, nascemos para ser mediadoras e elas juízes, né? Mas o importante é, olha, agora, a partir do momento que a gente já entendeu isso, quando a bola vier, a gente combinou lá, né, fazer alguns sinais para a outra pegar. Então, é isso, gente. Não existe pior ou melhor. Existe a gente saber quem a gente é, né, o autoconhecimento e lidar com essas questões que a gente tem. E aí tem o agressivo, que é aquele que vai falar, poxa, caramba, você mais uma vez chegando atrasado. Não chamo mais você para jantar, porque eu já sei que vai ser sempre isso. Então, né, de repente o outro vai responder torto, vai ficar aquele climão também. Tem horas que a gente tem que ser agressivo? Tem, é uma pena. Mas o que é importante, voltando, né, saber a hora de lançar a mão de cada estilo desse. Sendo que o mais importante, a gente está bem com a gente mesmo, né, com o que acontece ali como resultado da nossa ação, e saber onde que a gente está pisando, né? O que a gente é e quem o outro é. Né? Porque a partir do momento também que você sabe que o outro é agressivo, o outro é não assertivo, aí você vai tentar ajudar o outro a se colocar, a falar das necessidades dele. A agressividade, às vezes, está ligada a medo, a pessoa ter realmente dificuldade para falar, aí quando fala, já fala sem papas, né? Então, muitas vezes a agressividade ela está ligada a outros vieses, aí, a outras questões da pessoa que não é querer realmente agredir o outro, é falta de habilidade mesmo comportamental. Daí que a importância, né, para eu mediadora, quando eu entro, eu tento ler o body language das pessoas, entender pela fala delas qual o estilo de cada um, e aí eu vou puxando. Né? Quem fala pouco é ser mais submisso para falar mais, quem é agressivo eu vou levando para baixar o tom de voz, e assim a gente vai equilibrando. Além disso tudo, como eu falei, né, saber o estilo comportamental, descobrir o seu propósito também é algo importante. Quando a gente fala de autoconhecimento, quando a gente fala de empreendedorismo, algo que é muito importante, né, eu estou até com um livro aqui do Simon Sinek, que é o Jogo Infinito, que eu adoro. Não sei, enfim, deve ter pessoas aqui que conhecem o Jogo Infinito, mas ele fala muito do empreendedor saber, né, a questão de encontrar o seu propósito, saber o que move o empreendedor. E esse propósito não precisa ser uma coisa boa, ser uma Madre Teresa de Calcutá da vida. Meu propósito pode ser transformar o mundo, transformar as relações, fazer as pessoas terem menos processos, né, e com isso serem mais felizes lá nas relações. Mas pode ser dinheiro, pode ser... enfim, cada um tem o seu. O importante é descobrir o que move a gente. A partir do que move a gente, provavelmente você, como empreendedor, vai funcionar melhor. E aí, em cada uma dessas habilidades que eu estou trazendo aqui para vocês, eu vou trazer alguma ferramenta que pode ajudar. Tá? Talvez alguns de vocês já conheçam, mas eu parti assim, de algumas que me ajudaram, né? Que foram legais para mim. Uma delas é essa ferramenta dos 5 porquês. A gente se perguntar, né, quando a gente fala de autoconhecimento, o porquê que eu empreendo, né? Por que eu escolhi esse objetivo? Por que do objeto social, por exemplo, da minha empresa de mediação? Né? Por que a mediação? E daí, segundo a teoria dessa ferramenta, você tem que perguntar isso 5 vezes. Só na 5ª que você vai chegar na raiz do seu verdadeiro porquê.
porquê, né? No primeiro porquê ele é meio superficial. Então, vou falar, porque algumas pessoas me perguntaram por que você largou uma carreira de advogada corporativa, um banco de investimento, em tese, né, de sucesso, dinheiro, né, dentro do que se considera sucesso, né, para algumas pessoas, e foi se jogar aí numa coisa de inovação, de risco, sem carteira assinada, uma coisa em 2010, mediação, ninguém nem sabia o que era, né, agora já sabem mais um pouco, mediação com tecnologia, então, e falaram que eu pirei de vez, né? E aí fui eu super feliz, né? Hoje, assim, a mediação crescendo, existe uma lei, existe, né? Muitas empresas buscando já né, pensando em 2030, nas ODS aí da Uncitral, diversidade, uma opção de coisa que está ligada à mediação, que em 2010, né, as pessoas não conseguiam enxergar. Então, assim, eu tenho lá os meus porquês, meus propósitos, né, que me moveram a isso. E quanto mais você se aprofunda nos seus porquês, mais você chega na causa raiz, eu entendo que mais você consegue ser bem-sucedido. Então, essa é uma ferramenta que a gente usa bastante na mediação também, quando a gente trabalha com sócios, voltando, né, por que eles montaram lá a empresa, por que eles viraram sócios, ou dali para frente, o que eles querem, filhos, às vezes, que herdam, né, a empresa dos pais, e aí alguns têm o mesmo propósito do pai, outro não tem, enfim, a gente vai tentando entender, né, as causas e os propósitos de cada um para ir aproximando ou não, chegando na conclusão que aquelas pessoas não devem mais estar juntas, mas que elas saiam com o coração livre, sem precisar de briga, né, um compreendendo o outro. Então, os 5 porquês, eles vêm muito daí. Opa. Aí a segunda habilidade, equilíbrio emocional, é algo que o mediador precisa trabalhar o tempo todo, dele e dos outros, né? A gente tem o papel aí de auxiliar as pessoas que estão vivenciando ali um conflito, tristes, às vezes com raiva, a elas entenderem os seus sentimentos, as suas emoções. A gente não consegue, muitas vezes, controlar as emoções, elas vêm, né? É diferente do sentimento, a emoção ela é algo que bate dentro da gente, né? E mexe, né? O que a gente consegue é gerir, né? O que a gente vai fazer com aquela emoção que a gente está sentindo? Tem um neurocientista que eu gosto muito, que é o Pedro Calabres, vale muito a pena buscar ele no YouTube. Ele fala, por exemplo, quando você dá de cara com um tubarão, né? A pessoa está mergulhando no mar do Caribe, maravilhoso, feliz da vida, aquele sentimento de amor, de felicidade, de tudo dentro do coração, de repente dá de cara com um tubarão. Aí é instintivo do ser humano uma reação, né? De ficar gelado, né? O sangue vai para as pontas do corpo, a gente não tem como controlar isso. Mas a gente pode controlar, de repente, não sair correndo, né? No caso, nadando, que nem desesperado, o tubarão vir atrás. Então, como que eu reajo àquela emoção que está vindo dentro de mim? Né? Tem um seriado, Filhas de Eva, que é maravilhoso, aqui que a gente está só de mulher, eu adoro o seriado. Filhas de Eva são 3 gerações de mulheres e cada uma tem uma visão da vida. E tem um momento ali que uma descobre que foi traída e fica muito chateada. E o que ela faz é pegar uma chave e arrebentar o carro todo do ex-marido. Então, você vê que, na verdade, né, depois a gente trabalhando um pouco mais, não era nem raiva, era muita tristeza, era um casamento, né, de muito tempo, que ela foi pega de surpresa quando descobriu ali a traição, e vieram provavelmente 1000 emoções dentro dela. E aí ela perdeu o equilíbrio emocional e o que ela fez foi arranhar o carro. Então, assim, a emoção a gente não vai controlar, mas o que a gente vai fazer com ela, aí a gente já pode, né, escolher. Né? No caso, ela fez lá a escolha dela. E aí, o que é importante, trazendo aqui para o nosso empreendedorismo, né, a nossa vivência, o nosso papo de hoje, né? Quando você também consegue ter esse equilíbrio emocional, a nossa vida, a nossa mente acaba sendo mais nosso amigo. Porque muitas vezes as emoções, elas embaçam, né, o nosso racional. E aí elas acabam trazendo a gente para
desafios, né? Eu trago aqui os 10 principais sabotadores dos empreendedores que são comuns aos empreendedores de forma geral em algum momento. Né? A gente ser muito crítico com a gente, com os nossos defeitos, a ideia da resiliência, de extrapolar os limites e a gente acabar sendo insistente com alguma coisa que às vezes a gente deveria lançar a mão e a gente não quer, né? É difícil, às vezes, jogar fora uma ideia que a gente se apegou. Excesso de ser prestativo, ser workaholic, né? Muitas vezes eu me pego exagerando, eu saí de banco de investimento, queria ter uma vida mais tranquila, tá com meu filho, tá com as minhas amigas, daqui a pouco eu me vejo ali, né, sábado, domingo, que a gente é apaixonada no negócio, né, enlouquecidamente, lá pensando no negócio, escrevendo, pensando, né, em mil coisas que precisam ser feitas. E aí o que acontece também é que essa hiperrealização não é produtiva. Ela acaba deixando a gente cansada, a gente precisa ter aqueles momentos de parar, sabe, jogar assim tudo para o alto, dar uma descansada, lógico que sem ser, né, largar ninguém na mão, mas ter cuidado com o excesso, especialmente quando a gente trabalha com paixão, com muito propósito, isso aí pode acabar atrapalhando a gente. Evitar sentimentos negativos, né? Se vitimizar, ai meu Deus, caramba, né? Inferno, sei lá o quê, o vizinho, outra empresa, caramba, né? Pô, também o outro conseguiu investimento antes. O Simon Sinek, inclusive, ele fala muito da concorrência digna, né? Você, em vez de ficar olhando para o outro, ficar olhando para você mesmo, concorrer com você mesmo, não ficar, sabe, às vezes pensando, porque o outro fez antes, o outro desenvolveu sei lá o quê. Sabe, isso aí parte da inteligência emocional. Então, tudo que eu estou trazendo aqui são alguns sabotadores aí que já estão em várias listinhas aí que os empreendedores normalmente passam por eles em algum momento. Eu já passei por alguns aqui, né? Me identifiquei daí que eu trouxe. Não sei se tem alguém aqui que já passou, né? Não vivenciou nenhum desses 10. Não sei, acho difícil, mas enfim, existe, deve existir, né? Sei lá. Mas assim, pelo menos um desses, alguém eu acho que já em algum momento aí da jornada empreendedora passou, né? Eu já tive lá o workaholic, eu já estive achando que não ia dar certo, queria largar tudo. Aí lá, né, a gente precisa do fim de semana para botar a cabeça no lugar. Essa coisa da hipervigilância, né? Às vezes também a gente tem vivências, experiências que deixam a gente muito ligado, né? Trabalhei muito tempo num banco de investimento que era muito agressivo, tinha muita competição. Isso me deixou, muitas vezes, ressabiada, ficar meio alerta em coisas que talvez eu não precisasse ficar tão, sabe, atenta. Então, ai, meu Deus, né? Que vai acontecer, o que o outro vai fazer, né? O que pode dar errado, enfim, o outro pode sabotar mesmo, né? E é isso, vem, às vezes, de uma história que a gente tem, que a gente, mais uma vez, tem que estar muito consciente para poder gerir, né? A ideia da inteligência emocional é essa gestão. Aí, como eu falei, né, de trazer sempre uma ferramenta, essa é uma ferramenta que é muito legal, né? São ferramentas até que eu fui aprendendo aí na minha jornada empreendedora. Essa é uma que é o MAR, né? A técnica MAR, que é mapear, analisar e reagir. Então, parar e pensar quando chegam desses sabotadores para perto da gente. Então, né, a sugestão aqui é ficar durante 3 dias meio atento se algum desses sabotadores que eu trouxe aqui não estão permeando aí a vida de vocês. Né? Eu estou sempre atenta na minha, desde que eu descobri esses sabotadores. E aí passar a buscar, anotar como que eles afetam a gente, né? E como que a gente reage. E se é aquilo que a gente quer continuar fazendo ou se a gente quer mudar o nosso padrão. Às vezes a gente está satisfeito também do jeito que a gente age, né? Só que às vezes tem coisas que a gente age inconsciente. A partir do momento que você para e foca, entende, aí você pensa, é assim que eu quero continuar sendo percebido, fazendo as coisas? Aqui, né, tem a sugestão, como que você se relaciona com o dinheiro, né? Aí vai ter aquela pessoa que vai, né, nem olha o cartão de crédito, né? Tem aqueles memes aí até, né? Ou então, putz, não vai dar certo, não vou ganhar o suficiente para fechar a conta, né? E tem aquele que vai falar, problema, vou continuar gastando, vou
tascar o dobro lá no cartão de crédito, né? Ou vou gastar o dobro que a empresa deveria gastar, né? A Natália Levi não está aqui, não, né? Deve ter a Natália para cuidar agora da gente, para não acontecer essas coisas. Mas, assim, empreendedor apaixonado, então, é danado para dar uma rateada na parte financeira, né? Daí que é importante também os complementares estarem juntos. Cada dia mais eu acredito na importância da diversidade. Nenhum empreendedor mais apaixonado, eu acho que só ele entende tudo do negócio dele, né? Consegue se virar sem ter outros olhares. Então, eu até tenho um sócio que a Henriette conhece também, que é meu oposto, e graças a ter o meu oposto toda hora me trazendo para um outro olhar, que as coisas funcionam. Mas aí eu sei lidar com ele, porque também se eu não soubesse lidar com as críticas que ele faz, os apertos que ele dá em mim, talvez eu não saísse do meu lugar, né, de mediadora para o de empreendedora. Então, é entender essas nossas vozes, esses nossos vieses aí e lidar com eles. E aí a terceira habilidade, né, que já está chegando aqui no finalzinho, né, do tempo que eu tenho, é dominar essas competências de liderança que estão ligadas às competências dos mediadores. O primeiro é a ideia da empatia. É super importante para o empreendedor, quando for negociar, ou gerir conflitos dentro de equipe, ou conflitos nossos com os nossos sócios. Empatia, olhar para o outro, entender a história do outro, o que é importante para o outro, que eu falei, perfil comportamental. Não adianta eu, que sou uma pessoa menos assertiva, tenho um sócio agressivo, querer que ele seja como eu. Na verdade, o grande barato nosso é sermos diferentes e conseguimos juntar essas forças, né? Juntar essas diferenças. Tem o William Ury, que é um negociador super famoso, que tem vários livros legais, que ele trouxe um negócio que eu li outro dia, que eu ainda não tinha parado para pensar, mas também tem empatia com a gente mesmo, tá? Às vezes a gente tem empatia com os outros e esquece de empatizar com a gente. Então, empatizar com a gente, com as nossas dificuldades, né? Tratar a gente como a gente trataria um amigo, um familiar, porque às vezes a gente é muito duro com a gente mesmo. Eu sou assim, super crítica, né? Algo que eu tento trabalhar dentro de mim, especialmente nesse ambiente de empreendedorismo. A gente tem que aprender a falhar, cair, levantar, é isso aí, né? Senão a gente me inova. Mas muitas vezes a gente é duro, e isso pode, enfim, às vezes desanimar ou fazer a gente ficar meio parado ali, né? Meio estátua. Então, empatia com a gente mesmo, empatia com o outro, entender a história do outro, o estilo do outro, né? Ouvir, muita escuta, pergunta. Quanto mais a gente se convive com outras pessoas que a gente gosta, que a gente tem uma relação muito próxima, como sócio, marido, esposa, qualquer tipo de parceiro, filho, irmãos, a gente começa a achar que a gente sabe muito o que o outro pensa, né? O que o outro deseja. Cara, apaga isso. A melhor coisa na nossa vida é ser curioso, é perguntar, é confirmar. Antes aqui da nossa, né, apresentação, eu tinha tinha um tempo, eu falei, vou lá confirmar com a Ed, deixa eu perguntar, deixa eu ver se é isso mesmo, se alguma coisa mudou. A gente não deve ficar muito na pressuposição, sabe? Ou criando fantasmas que às vezes a gente cria, né? Poxa, ele não falou, eu já sabia como é que ele é, sabia que ele ia atrasar, né? Na história lá do jantar, aí sempre atrasa, nunca fala mesmo, eu já sabia que era nisso, também não chamo mais. Cara, escuta, pergunta, entende o momento do outro. E a inteligência emocional, né? A gente falou aí da gestão das emoções. Resiliência é algo que a gente tem que tomar cuidado, que é super importante, mas às vezes a gente pode extrapolar também nessa história da resiliência, não querer se desapegar de uma ideia ou de uma coisa que pode parecer que foi um fracasso. Fracassar também faz parte da jornada, né? Senão a gente não consegue ser empreendedor, né? Ser empreendedor é saber lidar com os reveses, né? e erros que a gente vai ter na vida. Só não erra quem não faz, né? E aí, a partir daí, também gerando, consolidando confiança, né? Tendo mais segurança com relação a gente mesmo, ao que a gente quer, né? Vou ter ali a tomada de decisões, que é um capítulo à parte, que fala sobre isso. O empreendedor tem que tomar muita decisão o tempo todo, então, assim, escolher nossas brigas, saber, né? Tomar decisão é que nem um copo d'água que a gente vai bebendo
durante o dia. A gente acorda muito mais ágil para tomar decisão. No final do dia, o cérebro ele tem um limite de decisões que ele pode tomar por dia. Então, vamos guardar para as decisões importantes, porque isso é questão fisiológica. Tá? Então, não gaste com besteira. Tente. Né? Hoje eu fui numa liquidação de biquíni, gastei lá para caramba. Eu falei, caramba, já ferrou aqui durante essa liquidação. Acabou minha capacidade de tomar decisão. Mas, assim, brincadeiras à parte, vamos lá focar, sabe, no que a gente vai gastar uma energia muito forte, né? Porque também, cada vez mais, a gente tem um leque maior de possibilidades na nossa frente, e isso gera, quando tem um excesso de possibilidades, acaba gerando angústia, né? Isso aí também é a neurociência que fala. Então, assim, chega um momento que você fica feliz de ter algumas opções, e aí tem um momento que aquilo ali extrapola, né? Porque aí são tantas opções que aí você já não consegue escolher uma, né? O Netflix é um exemplo clássico, né? A gente antigamente tinha lá, né? Eu sou da época, eu falei aqui também deve ser da televisão fechada, né? A gente tinha lá 3, 4 canais, era mais simples tomar decisão naquela época. Agora a gente abre lá, às vezes, Netflix tem 200 opções de filmes para escolher e nenhuma é suficiente. Ou quando você acaba de escolher, você já está cansado. Você demorou tanto tempo, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, e aí você vê um pedaço do filme e dorme, de tanto tempo que você gastou ali procurando qual o seriado que você queria ver, o canal. Né? Então, a questão de se adaptar rápido às situações e resolver problemas. Né? O mediador está o tempo todo ajudando as pessoas a quebrar o problema em parte, né? E buscar solução, buscar ser criativo, buscar esquecer os obstáculos, né? Botar os obstáculos de lado, ter, enfim, um pensamento mais crítico, menos emocional, né? E aí vem, né, dos amarelinhos ali, a tomada de decisão também, que é um desafio aí dos empreendedores, que o tempo todo a gente está decidindo. Quanto eu pago, quanto eu compro, quem eu trago de sócio, qual o preço que eu vendo. Enfim, hoje eu trabalho até às 10 da noite, hoje eu trabalho até às 5 para ficar com meu filho. Enfim, né? São decisões aí que a gente vai tomando durante o dia. Então, trago o Netflix aí, que eu já até falei, né? Mas, sabe, não seja um maximizador. Uma coisa que dificulta a gente, às vezes, a tomar decisão é a gente querer achar que vai chegar no ponto ótimo. Então, eu quero o melhor filme, ou eu quero a melhor relação de amigo, eu quero o melhor sócio do mundo. Ilusão não existe, né? Esse procurar o perfeito pode ser uma missão impossível que você nunca vai conseguir alcançar e você vai passar a sua vida sempre com algum tipo de frustração. Então, procurar o bom o suficiente é até das metas quando a gente está em mediação, porque cada um quer algo diferente, né? Querem resolver o problema, mas cada um tem um olhar para o problema, um olhar para a decisão, né? Para a solução. Então, assim, não vai ter o que é perfeito para todos, porque cada um vai ter um olhar perfeito. Então, vamos chegar no que é bom para todos que estão aqui na mesa de negociação. Quando a gente fala em mediação, tem 2, 3 ali vivenciando conflito. E saber o limite da resiliência, a hora de, né, soltar a corda e investir em alguma outra coisa que não seja aquela ali que você está querendo de todo jeito. Né? E aí eu trago essa matriz, tem algumas ferramentas, né, que podem nos auxiliar na tomada de decisão, algumas bem mais complexas que essa aí, mas como o tempo era curto também, assim, como eu falei, cada um desses pontos eu tentei trazer algo para deixar para vocês, né, um presente aí, uma ferramenta. Então, essa matriz de Eisenhower, ela é muito importante, eu acho ela muito legal, você chegar no começo do seu dia, pensar as atividades que você tem para aquele dia, e aí dividi-las, né? Porque é importante, aí que você tem que fazer logo de cara. O que não é tão urgente, você joga para depois. O que dá para delegar, né? Empreendedor que começa ali sozinho, né? Às vezes tem dificuldade para delegar. Eu sou uma, eu estou buscando cada dia, tento mais, né? Porque a gente é que está cansado, mas também não quer passar para outro fazer, porque acho que a gente que faz melhor, né? Só a gente que sabe. Então, isso para mim é um desafio. Eu sei que é um ponto fraco meu que eu preciso estar sempre trabalhando, a habilidade de delegar. E saber eliminar, porque às vezes também tem tanta opção na nossa frente bacana,
Só que não dá para fazer tudo, não dá para abraçar tudo. Então, saber o que na verdade, pode ir para o lixo, né? Então, trabalhando nessa matriz do importante, não tão importante, urgente, não urgente, a gente vai mapeando também. Eu tinha uma época, agora nem tem aqui do meu lado, mas eu tinha aqui do meu lado uma matrizinha que eu deixava eu anotando no lápis, que eu gosto ainda de lápis e papel, né? Mas, enfim, a gente vai tentando, né, também usar mais aí tecnologia. Mas essa é uma matriz que eu posso deixar aí como uma sugestão. E aí, né, uma palavra aí para todas as mulheres que estão aí também empreendendo. Muitas vezes para nós é um desafio, né, lidar com todos os pratinhos, todas as coisas que a gente tem que fazer, amigo, filho, enfim, todas as mudanças que estão no mundo, a gente ainda tem bastante coisa aí nas nossas costas, né? E muitos obstáculos aí para superar, né, sendo realista. Ser empreendedor mulher é algo que a gente realmente precisa se apoiar, porque temos muitos desafios, né? Então, é isso. Dentro dessas ferramentas que eu trago, é mesmo para desenvolver a autoconfiança, esse protagonismo que é importante para a gente, enfrentar o frio na barriga, né? Diminuir os nossos fantasmas, menos autocrítica. E, assim, nossos diferenciais são nossas forças, né? Então, autenticidade, empoderamento, né? A Grata também está aqui no meio de tantas mulheres incríveis, a Henriette virou minha mentora, né? Uma pessoa maravilhosa que está sempre me apoiando, me inspirando, então vamos todas, né, ser inspiradoras umas para as outras, né? Então, saber nos conhecer, fugir dos padrões, ter confiança no que a gente escolhe. E aí, fechando, eu prometo aqui, já dando meu tempo, mas assim, eu adoro esse filme, eu sempre gosto de indicar filme, falar de seriado e tal. Esse filme fala de uma empreendedora, né, a Gal Boss, que montou uma empresa super legal, que depois faliu, ela montou outra, ela é uma empreendedora em série, né? Ficou milionária antes dos 30, mas veio do nada, né, passou fome. Então, ela é ups and downs ali. Mas eu trago aqui umas lições assim, do Gal Boss, que é uma sériezinha curtinha, né, que é muito legal da Netflix. E aí ela fala, né, sobre aprender com fracasso, teremos sempre, então vamos tirar coisas boas dessas situações, não parar nunca, né? E aí ela fala, não é ser insaciável, ambiciosa, extrema, mas é não se acomodar. Então, se a gente para de buscar inovar, de olhar diferente, de fazer uma coisa nova, no caso dela, acabou até quebrando, né? Teve uma boa lição, mas já voltou outro negócio. E favoreça a sorte, né? Então, assim, aproveite a sorte, sonhe, mas não deixe de correr atrás, porque as coisas não caem do céu, sabemos todas aqui, né? E, enfim, o slogan da minha empresa sempre é a solução. Obrigada, pessoal, por me escutarem. Obrigada, Henriette, pela oportunidade, né? O Cristian já não está aqui para agradecer ele também. Obrigada a você, André, muito bom. Eu queria te agradecer muito e eu queria abrir para as perguntas, né? Porque eu imagino que muita gente vai querer perguntar, e nós temos um tempinho aqui ainda para as perguntas e depois o nosso encerramento com o nosso comitê, não é isso? Temos pergunta? Quem tiver pergunta pode abrir o microfone e falar diretamente. Se tiver vergonha, coloca por escrito no chat. Ou se quiser procurar depois também, falar algum conflitinho, a gente está aí para ajudar. Minha matéria-prima, né? Estou sempre administrando aí. O meu ajudou. Deixa eu fazer pergunta, então. Você vai fazer? Vai. Então vai. Não, já falei muito hoje, vai você. Não, eu queria saber da sua experiência com esses perfis sociais, assim, principalmente entre sócios, né? Assim, o não assertivo com o assertivo, com o agressivo, como é que esse relacionamento, né, se constrói com diferentes perfis, sabe? Uma coisa que a gente busca bastante, né, quando trabalha com mediação envolvendo as questões de sócio, especialmente eu faço muita sociedade familiar, né? Então, às vezes, são pais, né, que fundaram aquela empresa, e aí, quando desce para a geração do filho ou do neto,
ele já vem com outra cabeça e também um volume maior de pessoas, né? Às vezes eu pego empresa aí que eram 2, aí tiveram cada um mais 2 filhos, viraram 4, aqueles 4 tiveram mais 2, aí são várias pessoas tendo que compor ali dentro da sociedade, dentro de uma empresa super bacana, né? Que às vezes foi criada pelo avô, pelo pai, e que aí, se os filhos não conseguem se ajustar, os netos, a empresa não consegue sobreviver, né? Um dos maiores motivos de fechamento de empresa, né, de falência, e até da morte das startups, eu não trouxe esses números aqui, mas é conflito de sócio. Então, o importante é trabalhar com esses sócios. Primeiro, assim, uma coisa que a gente trabalha muito é por que eles viraram sócios, né? Às vezes, quando a jornada avança e começa a entrar muito dinheiro, acontecer, né, às vezes, muito sucesso, e aquelas pessoas não sabem lidar com aquilo tudo que elas começam a ter, pode trazer desentendimento, porque começa a ter disputa, às vezes, com a questão financeira, ou quem é que fez a empresa ficar mais bem-sucedida. Isso aí é uma coisa que acontece pra caramba. Tem que ter o financeiro e tem que ter o criativo. Chega um ponto que a empresa cresce, às vezes eles querem vender ou estão discutindo alguma coisa pro labore. Quem é que fez a empresa ser bem-sucedida? Foi o criativo ou foi o financeiro? Na verdade, foi os dois juntos, né? Mas eles perdem a mão de que, na verdade, a coisa funciona porque eles estão juntos, não existe um. Porque, às vezes, a gente pega muito aqui coisa de loja, né? Tem a pessoa que é lá que bola os designs e tudo, mas ela não vai conseguir ir para frente se não tiver a mente ali atrás que vai fazer planejamento financeiro, porque geralmente quem faz uma coisa não consegue fazer a outra, né? Eu, por exemplo, amo mediação, mas, assim, graças a Deus, né, conheci aí a Fernanda, a Natália, né, também, porque a Henriette, outras pessoas que podem agregar as minhas habilidades que não são, assim, financeiro, planejamento não é meu forte, não. Então, eu preciso de umas pessoas, assim, para... às vezes eu preciso, meu sócio, ele é super agressivo, eu preciso, às vezes, dele para entrar com essa agressividade dele que eu não tenho, né? A minha personalidade é outra. Então, a gente tem que trabalhar muito assim, as perguntas com essas pessoas, como que elas conseguiram começar a história delas, porque às vezes, quando sai do prumo, elas esquecem lá do passado, né? Como que elas começaram, por que elas se associaram. Agora que a gente teve muita questão aí econômica no nosso país, né? Com a pandemia e problemas políticos, algumas empresas que eram bem-sucedidas passaram por dificuldades, né? Enquanto estava tudo bem, estava tudo ótimo, entre os sócios também, né? Aí começa a ter as dificuldades, não, a culpa é sua, a história da culpabilização, né? Não, o que eu faço é que é importante, o outro, o que eu faço é que é importante, não é. A gente tem que, sabe, trazer as pessoas para o lugar de que o complementar, a diversidade é que faz o negócio andar. Daí que a gente fala tanto cada vez mais em diversidade, mas assim, lidar com essa diversidade no dia a dia é um desafio. Aí a gente tem várias técnicas, né, que se usa aí de escuta, de autoconhecimento, de exercício dessa inteligência emocional, de, sabe, parar, respirar e contar até 10, porque às vezes a gente não dá conta mesmo, né? Tem um livro que eu adoro, que é esse do William Ury, Como Chegar ao Sim, e depois ele fez o Como Chegar ao Sim com você mesmo. De vez em quando você tem que se afastar da situação, ele fala ir para o balcão, né? Que lá tem uns teatros que tem esses balcões, você olha o teatro de cima, é meio que você olhar até a sua vida, aquela situação de fora, né? É um exercício que não é simples. Mas, assim, de vez em quando você está indo ali no conflito, ou discutindo com um sócio, ou com um fornecedor, alguém da família, cara, você vê que o negócio está crescendo demais, põe o pé para trás, né? Sobe no balcão e tenta olhar de cima. E o que eu posso fazer para mudar aquela dinâmica? Porque a gente trabalha muito com ação e reação, né? E lidar com diversos, às vezes, para mim é desgastante. Meu sócio, porque ele me puxa, ele sabe, aí você tem que falar assim, você tem que fazer. Eu falo, ai, caramba, mas isso não é o meu estilo. Mas ele me tira da minha zona de conforto. Eu levo isso bem, né? Eu até entendo que a gente, poxa, sócio, se conhece há tanto tempo, sabe, é meu ex-marido, inclusive.
Mas assim, são 30 anos que a gente, né, não está mais casado, mas a gente sabe lidar com a nossa relação, né, que a gente continua sócio. Mas, assim, é um exercício diário. E saber que o conflito, se ele for para um lado negativo, ele é destruidor. Tá? Destrói família, destrói saúde, destrói emocional, destrói empresa, destrói tudo que está na frente. Eu gosto muito, né, eu uso muito metáfora para falar da água. Né? A água, se ela vem com força, ela pode sair, né, mudando, destruindo tudo. Se você souber canalizar, ela vira energia, ela vira luz, ela, né, traz vida, ela hidrata a gente. Então, o conflito está aqui na vida, a gente tem que estar lidando com ele o tempo todo. Uma sociedade, para ela crescer e ser bem-sucedida, não vai ser com uma pessoa só, ninguém dá conta de tudo. Então, só que é um exercício diário, especialmente escuta ativa, aprender a escutar, a gente fala muito, empatia. E conhecer o estilo de cada um. O cara é assim, né? Só se ele é assim, eu não vou mudá-lo. Eu posso aprender a lidar com ele. E saber a hora também, que é a hora de eu me afastar, de a gente ficar uns dias sem se falar, e ponto. Né? O silêncio, que às vezes é difícil, mas a gente tem que ter, né? Segurar, respirar. E saber que não é nada de pessoal, às vezes são discussões que a gente tem que ter por causa do negócio mesmo, que a gente tem que tomar. E ok também, saiu ali da discussão, é um chopp, é um vinho e pronto, sabe? Ficou ali também o pau quebrou, né, lá dentro da... Porque a gente, no final, traz para o valores comuns, todo mundo tem valor comum. Um dos nossos valores comuns é o sucesso da empresa. Toda vez que a gente briga, é porque a gente quer alguma coisa ali dentro. Né? Então, às vezes eu trabalho com um sócio ex-marido, né? No meu caso, eu fiquei amiga do meu ex-marido, tem gente que não é assim. A gente traz muito para o bem comum, que é o filho. Olha, vocês não são mais sócios, mas daqui vem o sustento do filho. Isso é um bem comum de vocês. Mesmo que vocês não vão ficar mais sócios, um valor, né, muito importante para os dois. Vamos focar nisso? Então, tem algumas técnicas, assim, sabe, Laura, para a gente ir lidando. Mas, assim, saber ouvir, empatizar. A gente está perdendo, às vezes, a empatia. Obrigada, Andréia. Inês quer perguntar? Vai ser a última pergunta, porque é 19h51, né? Eu dar a palavra para as nossas convidadas, que querem Vamos fazer lá. perguntas. É verdade. Vamos dar prioridade para elas. A Andréia está com a gente todo dia, né? Alguém aí da plateia? Eu queria perguntar. Vamos lá. Eu queria perguntar se uma pessoa agressiva, que no meu caso eu penso que talvez eu chamaria de instintiva, porque veio a palavra, ela vai, e no instinto, então, às vezes tem muitas pessoas instintivas, mas através do autoconhecimento ela pode se tornar mais agressiva, assertiva. Sim. Então, se durante as mediações você já percebeu que uma pessoa que era mais agressiva, instintiva, tornou-se mais assertiva. Sim, nas mediações a gente trabalha bastante para isso, tá? Uma das técnicas que a gente usa, e deixando, né, algo para levar, é o espelhamento. Né? O espelhamento é quando a pessoa começa a subir muito o tom, ficar muito... Né, nas mediações, especialmente está lidando ali, falando de conflito, falando às vezes de situação do passado. A gente olha muito o body language da pessoa, ela já tranca aqui, fecha o pulso, começa a falar alto, o rosto fica às vezes mais fechado. Assim, aparece muito, assim, quanto mais a gente conhece, né, do ser humano, trabalha com mediação, fica mais claro qual é o estilo de cada um ali logo na primeira e na segunda sessão. E o espelhamento, ele ajuda muito. O espelhamento é quando a pessoa começa por não falar muito alto, você fala baixo, você mantém a sua... Ou até fala mais baixo ainda, né, do que o seu tom normal. Porque o outro, ele tem a tendência de copiar. Alguém está assim, com a cabeça, né, mais baixo, você faz assim, o outro tem a tendência a abrir o peito e puxar a sua postura. Tanto que, né, quando a gente faz o bocejo, né, o outro boceja. Isso é o quê? É o espelhamento que o outro faz com você. É do nosso neurônio espelho. Né? Então, a pessoa espelha quando ela vê... e também espelha quando você vem para uma coisa mais agressiva. Né? Então, o espelhamento ele serve, né, para trazer o mais agressivo para a assertividade,
serve como técnica de persuasão quando você vai fazer venda, então você usa, às vezes, a palavra que o outro usa, porque ele vai se sentir, né, acolhido, falando com igual. Você vai entendendo aquele estilo e aí você vai trazendo para uma postura mais colaborativa, né, o assertivo, ou da pessoa conseguir falar do que ela está sentindo. Porque eu falei, às vezes a agressividade, muitas vezes a agressividade, ela está ligada ao medo, a pessoa está acuada e ela reage. Então, o mediador está ali para trabalhar isso. Às vezes a gente tem reuniões individuais com essas pessoas, para, às vezes, até de alguma forma, prejudicar a mediação, né, de falar, você está sendo, né, vamos usar o tom de voz mais baixo, você não acha que a gente pode falar isso de uma outra forma? Outra coisa que a gente faz é parafrasear. A pessoa fala de uma forma mais agressiva, você fala a mesma coisa que ela falou de forma positiva. É isso que você queria falar? Aí outra, Ou a gente repete o que ela falou, aí ela pensa, não, caramba, isso aí. Né? Ou pergunta, poxa, mas se eu falasse assim com você, como você se sentiria? Você acha que você ia se sentir bem? É algo legal? Né? Então, assim, como é que seria? Então, perguntas, né? Às vezes o mediador ele encaminha a pessoa para um raciocínio, uma pergunta. Poxa, se eu falasse assim com você, você acha que ia ser legal? E aí, não. Em vez de, né, a pessoa grita, o grito é um instinto, como você falou, isso aí é meio animal mesmo, né? Daí que é o autoconhecimento, a gente trabalhar esse equilíbrio. Eu que gosto de falar de livrinho, esse livrinho aqui é fininho. Ele tem vários exercícios sobre inteligência emocional. Ele é bem legal. Para a gente se Como é que é o nome? Qual é o nome? Caderno de exercícios? De inteligência emocional. Posso mandar a foto lá no grupo? Porque ele é muito pequenininho, e ele é muito simples, e ele é muito legal. Ele é meio lúdico, assim, né? Então, assim, ele vai trazendo umas perguntas, umas coisas para a gente mesmo também, com a gente, sabe? Do que a gente quer, como a gente quer se comportar, como que a gente quer que o outro perceba. Né? Então, eu tenho uma tendência a ser uma pessoa mais submissa, menos assertiva. Para empreender, isso não é bom. Então, eu fico o tempo todo cuidando da minha assertividade, levar no tom, né? Sem extrapolar. No início, às vezes, extrapolava, porque eu não estava acostumada. Daí que eu falo que é o modular, sabe? Conhecer e treinando e se aprendendo mesmo, né? Como tudo que a gente vai aprendendo aí na vida. E, às vezes, a gente é treinado por pai, por mãe, por um professor, né? A ser de determinado estilo. Mas tudo a gente pode ajustar na vida.